Seja criando personagens, cenários, sempre existe uma preocupação com o clima da obra. E essa preocupação não seria diferente com o gênero do terror. E essa última década nos deu algumas obras-primas que mantêm cada vez mais esse gênero vivo. O terror ainda respira. Não é fácil compor um cenário, assim como não é fácil construir um sentimento, ainda mais em um gênero tão delicado quanto o terror. E antes de desenvolver melhor meu argumento sobre terror, acho bom deixar claro a diferença entre medo e susto. Medo, substantivo masculino. Estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Susto, substantivo masculino. Medo causado por um fato ameaçador súbito e inesperado. Um ruído forte, uma visão terrível, etc. Um sobressalto. Ou seja, medo é algo que vai te acompanhar e deixar vivo o clima de tensão, enquanto o susto passa. E construir essa tensão é algo que muitos filmes de terror podem deixar a desejar. Seja por jumpscares exagerados, por situações clichês, ou até mesmo a escolha de um antagonista com simplicidade dramática, que são máquinas de matar, vilões como o Jason de Sexta-feira 13, ou até mesmo um Michael Myers da série Halloween. Que por mais encantadores que sejam esses personagens como cultura pop, criar outro no mesmo gênero com o mesmo peso narrativo se torna algo extremamente difícil, podendo simplificar a obra e tornar ela um simples terror barato. Então, para entender um pouco mais da estética do terror, e até mesmo de suas composições, acredito que devemos estudar os clássicos em plataformas diferentes, já que a interação com o espectador vai ser diferente também. Vamos começar pelo cinema, com o filme Candyman, de 1992. A história nos apresenta a história de Helen, uma acadêmica de sociologia, o qual faz sua tese de mestrado abordando lendas urbanas. A história gira em torno do ceticismo da personagem e pela existência de uma lenda urbana. E justamente por isso a principal ferramenta do filme é criar um clima de tensão, onde a presença desse mito é apenas sugerida, até a sua apresentação direta. E isso acontece após toda a busca da personagem, desde entrevistas até a exploração do ponto de origem. Tudo isso nessa parte nos indica uma extrema hostilidade, seja pelos membros de gangue as confundido com policiais, mostrando até a existência de um bairro onde o clima e a constante tensão de violência é extremamente comum. E isso se estende cada vez mais de acordo com a progressão dos personagens, onde as referências sobre Candyman aparecem nas paredes pelas pichações, até o ponto da protagonista passar por um buraco na parede, o qual é pichado o rosto do monstro, e o buraco é sua boca, culminando ao ponto dos doces deixados a ele como oferenda contêm lâminas dentro, que também é outra lenda urbana mais próxima a cada um de nós. Essa representação máxima da dualidade entre o doce e o perigo que acaba por ser uma justa representação do monstro. Então, aos 45 minutos de filme, ele finalmente aparece. Justamente um ponto onde o clima de tensão já havia ido embora, e o problema das fotos e do conflito dos membros do bairro já tinha se resolvido. Então retornamos ao primeiro contato com a lenda, onde a dúvida e todo o clima de tensão chega em seu ápice, pois ao ser um personagem bem construído, onde a história de seu passado influencia completamente na sua apresentação, sendo mostrado como um homem alto, elegante, com uma voz grave, a qual deixa ainda mais o vilão sedutor, o qual acaba por subverter o estereótipo do gênero dos slashers. E para enfeitiçar seu charme sobre a personagem, o filme opta por um plano aberto, e a cada aproximação do monstro, o personagem, suas vozes e os flashes deixam a personagem principal mais anestesiada, até o ponto em que ela apaga e só acorda em uma poça de sangue, marcando o início da trajetória da personagem para se tornar justamente o mito o qual ela não acreditava. Então no filme podemos marcar 3 momentos cruciais: a dúvida, o aparecimento e o retorno ao mito. Elas, além de mostrar uma progressão visual, indicam também a progressão estrutural da história. A dúvida. Durante essa parte da progressão do filme, somos apresentados ao entorno da personagem principal e as relações. Por isso, em grande parte das cenas, ou ela está com outra pessoa, a qual o plano é mais fechado para dar atenção à relação, e quando o entorno é apresentado, ele é constantemente mostrado de forma claustrofóbica, centralizando uma porta ou uma entrada,
Essa sendo apresentada por uma trilha sonora ou até mesmo por outros efeitos visuais, como a pichação nas paredes e a destruição do entorno como um espaço perigoso. Ainda a externalização do perigo, onde a presença do Candyman não passa só de uma sugestão. O aparecimento. Nessa parte temos a humanização do assassino, pois somos apresentados à sua lenda e aos seus sofrimentos. Após os flashes da câmera e a transição, temos a personagem de volta ao covil do monstro, onde agora não é só aquele lugar, mas como todas as relações ao redor da personagem indicam o perigo, tanto que para convencer um garoto a falar sobre o mito, a personagem principal precisa admitir que não é um policial. Após convencer o garoto, temos a primeira aparição do Candyman. Não no cara de sobretudo, mas nas abelhas que a mulher encontra no local. Nesse ponto o aparecimento da lenda começa a ser justificado, pois quando começa a chamar a atenção dos moradores nessa parte, ela começa a se tornar um membro passivo da obra, onde por mais que interaja com o mundo à sua volta, o enquadramento em sua personagem não toma mais a fala, mas agora acompanha outra pessoa, e ela está sendo guiada por eles, seja o garoto ou até mesmo o chefe de polícia. Então, ao convencer o garoto ao explicar que não passa de uma história, a interferência sobre o mito acaba, sendo mais um fator motivador para que o assassino apareça. Então a personagem se recupera, consegue restaurar as fotos perdidas e volta a sorrir, pois seu artigo também será publicado. E esse momento de tranquilidade acaba quando finalmente o Candyman aparece, com uma voz grave de barítono e uma extrema elegância nas roupas e na forma de andar, indicando ainda mais a profundidade do personagem e o relacionando com sua história. Agora com planos abertos indicando a aproximação da tensão e da ameaça, enquanto o assassino caminha em direção a Helen e os planos mais fechados nos olhos dela, mostrando um certo encantamento e transe pelo mito. Be my victim. E com essa frase, mostra o quanto ele é dependente da crença dos outros em sua história, para que tenha forças. Esse convite para que ela se entregue ao assassino é então um convite para que a personagem ceda a cultura que antes inferiorizava. Retorno ao mito. Nessa parte, a personagem acorda no banheiro, envolta de sangue. E conforme ela vai acordando, podemos perceber o desespero e os gritos da mãe de Anthony, a qual ajuda a personagem em seu primeiro contato com o mito. Se antes a personagem era elegante, acima de quem estudava, agora está no nível mais baixo que poderia chegar. Aqui começa o seu declínio, pois ao estar suja de sangue, ela começa a fazer parte da história de Candyman. E então temos o telefonema. Essa parte é o que indica o ponto crucial de mudança, pois antes a figura do marido, por mais distante que estivesse, agora não está nem mais presente. Apenas a cama vazia, a qual mostra ainda mais o desapego à relação e as necessidades em ouvir a mulher. Então ela questiona o marido, em meio a um banho justamente para deixar para trás o sangue, e assim toda a tensão da história volta ao relacionamento. Mas não por muito tempo, pois a presença do assassino retorna, e com ela toda a apreensão. Nessa parte a busca pela crença do personagem ainda é um fator necessário para o assassino. Ao fugir da polícia e na tentativa falha de voltar ao mundo normal, ela retorna também aos problemas. E para destacar ainda mais esse aspecto de mudança no enredo, ocorre a mudança literal, pintando as paredes e alterando completamente o apartamento. Agora a busca da personagem é o retorno ao lugar de onde o monstro saiu. É onde a dúvida começou, passando pelo espelho, para então se encontrar em um lugar extremamente hostil, o qual os escombros contam a história desse assassino que vem a atormentando. E finalmente somos apresentados a motivação que fez com que o vilão não a matasse em todo o filme. No caso, seu amor obsessivo pela mulher que nunca teve, o qual retorna reencarnando na protagonista. Em um ato de catarse, agora a população busca destruir o mito que antes tanto os perturbava. E para selar esse amor eterno, Candyman leva a Helen para as chamas, onde virarão pó, assim como ele virou antes. Depois de dar uma olhada na obra, podemos ver como ela acaba por subverter grandes aspectos do gênero de uma forma magnífica, seja pela parte do foco em um objetivo, para mostrar um aspecto de tensão, que não acontece só nessa obra do cinema. Mas podemos analisar em diversas produções do gênero do terror exemplos parecidos, e em uma que acredito que exemplifica muito bem é Outlast 2, um game em primeira pessoa, o qual tem uma temática mais sobrenatural e apresenta uma ambientação incrível, a qual podemos associar ao gênero de terror e ao filme analisado anteriormente.
seja por localizar o protagonista como uma entidade a qual não tem controle sobre as influências externas, que vivencia um clima de constante medo, desespero e ansiedade, tendo espaços e influências culturais as quais retornam a ícones sobrenaturais. Sem contar no ambiente, a qual além de ter luzes e cores como indicativos de uma direção ou segurança, já que por instintos acabamos nos afastando do escuro. Dois pontos característicos de ambas as obras que quero ressaltar como principais componentes de obras de terror é a sugestão e o poder do protagonista sobre a situação. A sugestão de uma entidade monstruosa qual se esconde no escuro ou até mesmo aparece você chamar o nome repetidamente acaba instigando nossos instintos e as curiosidades, pois ao não saber sobre algo, a imaginação acaba por buscar respostas para preencher essas lacunas. E utilizar o escuro, ou até mesmo o horror, para descrever uma cena é algo que vemos tanto na literatura como H.P. Lovecraft, como Candyman nos cinemas, ou até mesmo Outlast nos jogos, mostrando ainda como, independente da ferramenta artística utilizada, os princípios acabam sendo os mesmos. E não conseguir entender a criatura e acabar indo à loucura, não conseguir expressar o horror de uma situação, ou lutar contra para se defender dos monstros que a atacam, aumenta ainda mais a ansiedade por um fim. Mas, como um pesadelo arrastado, a tortura mental dessas situações não acaba. Caso fosse uma mera dor física, ela poderia passar, por mais longo que seja o tratamento ou tão angustiante a morte. Mas em um terror onde consome a personagem a ideia e não há trancas ou armas que defendam dessa entidade, a tensão de um desejo de vida, da busca pela sobrevivência, foge aos nossos dedos como areia. Mas o que é o terror? É o medo que se esconde na noite? Midsommar discorda. É os monstros que se escondem embaixo da cama? Corra, mostra o contrário. É o alien assustador que suga os nossos cérebros com uma tecnologia extremamente avançada? Candyman discorda disso também. Para você, o que é o terror? Como essa estética pode gerar angústia e medo em quem consome sua arte? E como você, artista, faz para usar essas ferramentas estéticas para cultivar nos outros o sentimento mais primordial ao consumir arte? Todos temos algum medo. Só cabe a você decidir como e se vai ter a coragem para desligar a luz na mais escura noite.